Ô, Ney Franco, essa história de Lucas, obviamente, deve ter chegado para você, deve ter perguntado muito. O que você tem de informação com relação a uma eventual saída do Lucas ou não? Não, a informação minha é a informação que a gente escutou ali do João, né? Que o Lucas não tem nada definido em relação à negociação dele, né? E eu também, como treinador do clube, eu me coloco numa situação, porque de um lado vejo que os valores são valores muito, muito altos e ao mesmo do lado contrário é um jogador que atende muito na parte técnica. Então eu estou assim numa posição muito neutra em relação a isso. Se o Lucas voltar da Olimpíada e vier participar do nosso elenco, né, é um jogador que pode nos ajudar muito dentro do Campeonato Brasileiro, né? E se também for negociado, né, eu acho que em função dos valores que são altos também, né, eu como treinador não me sinto nem no direito de entrar em relação ou dar uma opinião em relação a isso. E não tem só o Manchester United na parada. O Paris Saint-Germain, que é o novo milionário do futebol mundial, parece que entrou na história também quer botar dinheiro. Eu só estou achando esses números exagerados demais. 30 milhões de euros pelo Lucas, você tem que investigar de onde vem esse dinheiro, porque não é possível. Eu acho isso uma loucura total. Eu acho. Tem que olhar a origem desse dinheiro. É muita grana. 100 milhões de reais, eu acho o Lucas bom jogador, importante, mas 100 milhões de reais... Não, loucura vai ficar o vendedor se o comprador desistir. Porque depois de todos esses números anunciados, aí chega um telegrama... Na verdade, São Paulo nunca falou esses números, né? Mas se esses números são reais, não tem como não vender. O Manchester confirma, o representante do jogador deu uma entrevista, a voz dele, não é conversinha, a voz dele, que houve uma proposta oficial de 32 milhões de euros, o número que ele tem, 32 milhões de euros. Até aí, é gente falando, não é especulação. Agora, se não for concretizado o negócio... Sem dúvida, 3 ou 4 aí irão correndo para terapia. Não, aí tem que fazer uma investigação no São Paulo. Só isso. Porque não tem como. É um negócio assim tão absurdo. Primeiro, se fechar nesse valor, para mim tem que investigar a origem do dinheiro. E se o São Paulo não aceitar, tem que investigar o São Paulo, que não é possível. Como é que não aceitar 100 milhões de reais pelo Lucas, pelo amor de Deus? O Roberto Andrade, teve um caso parecido, não, nesses números, com o Paulinho. Como é que funcionou no Corinthians? Na realidade, aí tem nesse meio do caminho, entre o valor ofertado ao atleta e o clube, o jogador tem que manifestar a vontade de sair. Sem dúvida. Se o jogador não quiser ir, pode vir 200 milhões. O jogador é que manda na carreira dele, na vida dele, onde ele quer jogar. O caso do Paulinho, veio uma oferta de um clube da Europa, e via pelo Pão de Açúcar, que tem 40% dos direitos econômicos do Paulinho, e nós conversamos com o Paulinho, sentimos dele que ele não tinha vontade de sair nesse momento, e a gente fez um acordo financeiro com ele, um acerto no seu contrato também, e fizemos com que ele permaneça aqui. Agora, o ano que vem, lá na frente a gente não sabe, mas nesse momento... Mas eram valores bem mais baixos, né? Não eram tão baixos não, viu? Quanto era mais ou menos a Flávio, por volta de 10 milhões de euros. Não é pouco dinheiro. Altamente negociável por esse valor, eu acho. Mas ele não queria, ele não se sentiu no momento de sair, porque você pode falar, quando você fala não, você está falando não hoje, você não está falando não para sempre, né? Amanhã, ele é novo ainda, tem chance, tem seleção brasileira que pode usá-lo, então pode ser que... Qual foi o valor do Castan? Quanto foi a negociação do Castan? 5 milhões e 200. De euros? De euros. 15 milhões. Estão falando... É tudo especulação, já não tem isso oficial. Estão falando o dobro pelo Rodolfo, da mesma Roma. Eu, de novo, não acredito nesses números, mas se for verdade, tem que levar a cobertura do Morumbi junto. A própria Roma? Seria para Roma. O buchicho é esse. Quer dizer, não é nada oficial, vai ser 30 milhões de reais pelo Rodolfo, tem que dar a cobertura do Morumbi junto. Ô, louco. Ele já tem os estrangeiros lá, porque eles levaram o Dodô também, né? Né? Então é isso, tem que ver muita coisa. Meu caro Godoy, dá para segurar o Lucas num valor desse? Você venderia por 100 milhões? Puxa, é muito cômodo, né, pra gente, né, na condição que está de crítico, de comentarista, de jornalista, opinar. Eu venderia embrulhadinho, entendeu? Com um embrulho de presente maravilhoso. E venderia. É claro que
iria dar uma esnobada, assim, né? Você entendeu? Igual aquele pedido de namoro que você faz uma glicose ali e tal, para aumentar a oferta. Mas eu venderia sim, até porque já tem um substituto lá. Esse garoto que está jogando aí com o Ney. Aliás, né, aproveitando a oportunidade de parabenizar pessoalmente o Ney, que é um dos poucos treinadores decentes do futebol brasileiro. E com o Ney no comando, o Lucas será substituído sem ter tanto peso como desfalque da equipe. Ele não trabalhou com o Lucas, né? Basílio, o que você pensa disso? Olha, eu acho que se eu confirmar essa proposta, o São Paulo tem que negociar, porque já tem substituto. Mas aí parte de um princípio também. O Roberto acabou de dizer, e eu sempre digo isso. Vai muito do jogador também, né? Ele também tem que se manifestar do seu interesse. É lógico que aquilo que chega para os familiares e para o profissional é discutido até internamente com a própria família para se tomar uma decisão. Hoje nós estamos numa situação, nós estamos faltando 4 meses para fechar a temporada. E na minha avaliação, primeiramente, a janela internacional está fechada. Não tem como você contratar jogadores que estão jogando no exterior. Só sair, né? Só sair. Até final de agosto a gente tem que ser o contrário. A gente tem que torcer para que não apareçam tantos jogadores que comecem a chamar a atenção dos clubes europeus, principalmente eles que têm o poder econômico, né? Então, com essa janela fechada, nos resta o mercado interno. Mas os bons jogadores, todos eles estão de destaque, né? Todos eles já estão empregados, jogando em grandes clubes. Tem aquela questão de jogadores ainda que não completaram o limite dos jogos da transação. Mas hoje acho o mercado hoje ele muito reduzido, até para indicar algum jogador para contratar neste momento. Alguém para chegar, vestir a camisa do São Paulo, vestir a camisa do Corinthians, do Palmeiras, né? O mercado está bem reduzido. Eu acho que, se caso realmente o Lucas for negociado, acho que entra a questão do planejamento, principalmente para a próxima temporada. Se a sua maneira de trabalhar, você prefere indicar o jogador, você prefere que o clube faça a indicação? Claro que também isso parte do clube. Parece que o São Paulo gosta mais de o clube, num consenso, contratar o jogador. Mas como é que você gosta de trabalhar? Eu gosto do consenso, de conversar, né? E logicamente que não existe uma fórmula em relação a isso. Agora, a minha visão como treinador, porque eu acho que como treinador, você tem uma forma de como você gosta de armar a sua equipe, como gosta de posicionar esses jogadores dentro de campo. Em algum momento você vê que o mercado tem alguns jogadores com essa característica que você sabe que se o clube trouxer para você, né, ele facilita o seu trabalho. Mas também existem algumas contratações que o clube faz também, que são em alguns momentos inquestionáveis pelo valor do jogador, né, na qualidade técnica, ou talvez também pelas questões financeiras, a possibilidade de comprar um jogador mais barato, depois esse jogador que tem um potencial para crescer, além de te dar o rendimento técnico, ser negociado também. Então não existe uma fórmula. Eu acho que para a coisa funcionar, acho que a conversa toda é um consenso entre treinador e diretoria sempre. Ô Ney, a gente acompanha aí a dança dos técnicos e percebe que sem mudar jogador, apenas às vezes algum nome entrando e saindo, e sem mudança tática, uma equipe que muda o técnico, muda o comportamento, muda a postura. Então, resumindo, a gente percebe que é mais uma questão de relacionamento do que de conhecimento tático. A gente não vê nenhuma evolução, inovação ou revolução tática, com raras exceções. Você que há bem pouco tempo era técnico de seleção, como anda o formato, o comportamento, o conhecimento tático dos nossos técnicos, o plano tático brasileiro? Godoy, eu acho que no Brasil nós temos bons treinadores, né? Treinadores tops, né? Treinadores, você pega hoje um Vanderlei Luxemburgo, o currículo que ele tem, o Filipão, o currículo que ele tem, Muricy, né, o currículo que tem. Eu coloco esses treinadores bem no nível, né, de treinadores que estão jogando lá fora, de alguns treinadores europeus, e eu tive essa possibilidade agora também,
dirigindo as categorias de base da seleção brasileira, durante 1 ano e meio, eu disputei muitos torneios fora do país, né? Eu coloco nossos treinadores no mesmo nível deles. A única questão que aqui no Brasil, em alguns momentos, culturalmente, existe o treinador, quando ele está 6, 7 meses ou 1 ano e meio à frente de uma equipe, existe um desgaste muito grande do relacionamento com o treinador, em alguns momentos com atletas, né? Um grupo de 30 atletas, geralmente, quando você está muito tempo, ele tem atletas, 5, 6 atletas que não estão jogando, em alguns momentos o treinador ele perde o controle de um grupo, mas eu acho que taticamente todos os nossos treinadores aí que estão dirigindo equipes de Série A do futebol brasileiro são bons treinadores. Eu acho que o grande problema nosso em alguns momentos é essa questão do comportamento humano, né? Hoje o futebol ele é muito comercial, ele é muito econômico, e em alguns momentos é mais fácil você trocar um treinador do que tirar 2, 3 jogadores que não estão ali integrado no trabalho e que em alguns momentos prejudica o trabalho de um treinador. Eu acho que o mais que precisa mudar no futebol brasileiro em alguns momentos é a profissionalização de jogadores, Ney, né? Ter um respeito. E a metodologia de treinamento? Que a gente tem ouvido falar que ainda em alguns momentos se excede na condição, no treinamento físico, menos treinamento tático. O próprio jogador, depois a gente vai conversar com o Fernandinho, que está aqui com a gente, o próprio Roberto Andrade, que teve uma postura diferente, o Corinthians, com o Tite, né? E aí deu no que deu, a gente viu o que aconteceu. Mas o que a gente nota, e pesquisando e correndo atrás, a gente faz muito isso no futebol, é que a nossa forma de trabalhar, em alguns momentos, em alguns casos, em quase todos, ela é muito diversa do que se faz na Europa, onde há um trabalho tático, onde o jogador tem uma educação tática diferente. Trabalha-se muito tático, a intensidade, não tanto o volume, e aqui ainda a gente tem muito essa coisa do volume e menos intensidade. Não, eu acho que nós temos vários treinadores hoje que estão muito atentos, estão reciclando, estão estudando, né? Essa questão nós temos um problema no Brasil que a gente tem pouco material teórico escrito. Hoje a nossa escola, quem pesquisa o futebol, ela é uma escola portuguesa, né? Principalmente a da Universidade do Porto, onde a gente tem muito material didático para estudar. Eu acho que aqueles treinadores que estão procurando se reciclar, fazer curso, estão um pouco à frente. Eu acho que está chegando uma geração nova de treinadores aí muito bem, e alguns treinadores também mais antigos que estão se preocupando em dar uma reciclada. Tem gente fazendo esses cursos? Tem. Por exemplo? Não sei lá fora, né? Por exemplo, eu sei que o Tite, eu já vi algumas declarações do Tite, por exemplo, que ficou um período parado e deu uma volta na Europa, viu alguns treinamentos. Eu vi o Adilson Batista também, teve uma procura de reciclagem também. Essa a oportunidade que eu tive na seleção brasileira agora também, eu estudei muito material espanhol, até porque eu tinha, dentro da CBF, muito trabalho que é realizado pelos instrutores da FIFA, então eu tive um acesso a muita parte pedagógica do futebol, as metodologias de trabalho. Eu acho que, e hoje em dia, com essa questão de internet, né? Hoje, qualquer momento que você entrar, por exemplo, você entra no YouTube e fala assim, eu quero ver treinamento sobre marcação-pressão. Você digita ali, já é elencado para você muito trabalho. Mas a referência é Zé Mourinho? Não. Eu acho que para nós não existe uma referência. Eu acho que para nós, treinadores brasileiros, por exemplo, a minha referência é Enio Andrade, a minha referência é Parreira, a minha referência é Tele Santana. Então, nós temos a nossa cultura de futebol, né? E eu acho que essa é a minha referência. Então, eu acho que a gente tem que pesquisar o que está acontecendo lá fora, mas eu acho que o futebol brasileiro ele tem uma cultura, o meu modelo de jogo é a minha inspiração maior, aquela seleção de 82 do Brasil, né? E eu, por ter trabalhado muito tempo no Cruzeiro, em categorias de base, o período que eu trabalhei no Cruzeiro, passaram pelo profissional do Cruzeiro e a gente acompanhava de perto o trabalho de vários treinadores, né, como o Enio Andrade, como o Filipão, Luxemburgo, Paulo Tuori, Carpegiani. Você ficou 11 anos lá. Eu fiquei 10 anos no Cruzeiro, né, somado a parceria com o Ipatinga, mais 1 ano e meio, 11 anos e meio do Cruzeiro. Então, eu acho que nós temos a nossa escola, que é uma escola campeã, reveladoras de jogadores e com equipes, né, que já foram referências e pode vir a ser de novo a referência do futebol mundial. Mas de novo eu volto no ponto da metodologia. Me parece que a gente pegava muito esse pessoal que vocês estão extremamente competentes, ganhadores, obviamente, mas havia um momento em que metia o cara na sala de musculação e
Né? E hoje me parece que não é bem o caso. Não, O que você pensa? hoje é o seguinte, Flávio, você tem uma temporada a ser disputada. Dentro dessa temporada, você tem os períodos de treinamento. Tem um período de treinamento que ele é dedicado mais à parte física, depois você passa para o trabalho mais técnico, depois passa para o trabalho mais tático. Quando entra no momento de competição, você não pode tratar um grupo, 30 elementos da mesma forma, você vai ter um jogador mais velho, um mais novo, tem um que tem lesão, outro não tem. Em alguns momentos, alguns jogadores precisam de um reforço muscular e ele é feito na máquina, né? E tem outros jogadores que não precisam, né? Então, não existe uma fórmula que é essa. Eu acho que hoje você tem que ter na sua comissão técnica, além de um bom treinador e seus auxiliares, você tem que ter um bom preparador físico, você tem que ter um bom fisiologista, uma boa nutricionista, né, um departamento médico que funciona e esse grupo, né, sentar o tempo todo e discutir caso a caso, né? Não tem como hoje você discutir o futebol, um grupo de 30 atletas. Então, em alguns momentos você discute, por exemplo, o caso do Luiz Fabiano, em alguns momentos você discute o caso de um jogador mais jovem que está precisando de um ganho muscular, né? Então, é dessa forma que funciona, né? E existe alguns mitos que tem que ser quebrados, mas hoje o futebol ele é multidisciplinar. Se você quiser, como treinador, quiser levar tudo sozinho, eu vejo dificuldade se você não tiver essa parceria, né, pessoas de outras áreas trabalhando com você dentro de uma comissão técnica. Eu só quero um esclarecimento. Eu recuando alguns anos do tempo, eu estava sentado em Foz do Iguaçu conversando com Roberto Carlos, naquele momento titular da seleção brasileira. E isso era um dia antes do jogo. E ele, num determinado momento, saiu a seguinte conversa. Olha, é muito difícil para jogador que vem para a seleção brasileira, que joga no futebol brasileiro, essa relação conosco, com os jogadores que jogam no exterior. Porque aí começa a resenha. Eles vêm nos nossos quartos, nos corredores, nós começamos a contar a nossa vida lá. Mas sem ostentação, sem arrogância. E eles veem as diferenças, o relógio, o carro que eu uso, onde eu moro. Depois de uma derrota eu posso sair no supermercado próximo. E isso faz a cabeça, o jogador que tem um sonho de jogar no exterior, fica ainda com um sonho maior dentro do coração, dentro do peito dele, depois que vai para a seleção brasileira e tem uma relação próxima com os jogadores, quase todos, isso acontece no Brasil, jogam no exterior. Entre aspas, é o primo pobre chegando na casa do primo rico. E aquilo entra na cabeça e tira o foco, usando a sua frase, tira o foco, ele fica pensando, só fica pensando naquilo, no momento de decolar, de ter também uma oferta e de jogar no exterior. Você viveu em seleção, com jogadores jogando no exterior e com aqueles que vivem no futebol doméstico. É assim? Eu acho o seguinte, atrás de cada jogador sempre tem muitos interesses, né? Tem o interesse do clube, tem o interesse dos pais e todo jogador hoje com 12, 13, 14 anos ele tem um procurador, né? O jogador de seleção brasileira tem essa particularidade ainda, ele faz muitas partidas, ele joga muitas competições internacionais. Por exemplo, você pega esse Ademilson do São Paulo, ele já fez um Mundial com a seleção Sub-17. Esse ano eu estava na seleção, ele foi comigo num torneio na Espanha, ele foi comigo num torneio na África do Sul, foi comigo num torneio na Argentina. Você pode ter certeza que esse é um jogador que tem, todos os clubes europeus grandes já tem todo o scout sobre esse jogador. Então chega um determinado momento que esse jogador ele é muito assediado. Aí começa a fazer gol, ele é muito assediado. E você pode ter certeza que, mesmo em um determinado momento o jogador fala, eu não quero sair, eu quero ficar no meu clube, sempre vai ter alguém querendo empurrá-lo, porque é a forma desse alguém colocar um dinheiro no bolso também. Ô Ney, então, você não acha que também está na hora dos dirigentes tomar a frente de tudo isso que está ocorrendo? Porque, veja bem, eu vou citar o meu exemplo. Eu na Portuguesa de Esportes, eu fui orientado pelos dirigentes, entendeu? Por mais que a gente fosse enaltecido, que é o grande momento, é época distinta, mas ela não é diferente da atual. Eu só vejo assim, que o comando hoje é do agente, é do empresário. O clube, ele fica aceitando muito passivamente. Eu vou dar um exemplo. No Corinthians, o Edu, por ter essa aproximação, por ter nascido dentro do clube, a gente nota que ele tem essa facilidade dele aproximar e dele orientar também esse jogador. Mas aí é a tal história. Até onde dá para ir, Roberto? Até onde o jogador quiser.
Nós estamos lá à disposição para tudo que for necessário ao jogador. Por exemplo, Tudo. você A gente teve dois orienta casos o jogador diferentes. naquilo que a gente for procurado e perguntado. Só que é uma relação, em alguns momentos, de desconfiança, né, Roberto? Tem hora que o pra jogador... alguns sim, para outros já vai sendo mais fácil. Exatamente. E você Pô, teve duas situações. Corinthians campeão da Libertadores. Você tinha Castan e Paulinho. E foram duas posições diferentes, né? Um que saiu, outro que quis ficar. Isso teve alguma influência do clube ou foi por conta deles mesmo? Não, na realidade, vamos falar primeiro do Castan, que foi o primeiro atleta que se manifestou com vontade de deixar o clube, que tinha uma oferta do Roma. Sentamos com o Castan e a primeira pergunta que eu fiz, você quer sair do Corinthians para jogar no Roma? Ou o seu problema é só financeiro? Se for financeiro, nós vamos conversar. Não, eu me reuni com a minha esposa, com a minha família toda, e é um sonho meu jogar na Europa, então não tem o que você levar para frente. Vamos, aí fica tranquilo, eu vou tentar junto ao Roma a gente achar um valor financeiro para que o negócio aconteça. Agora, no caso do Paulinho, já é o contrário, eu quero ficar, então você faz o esforço para que o jogador fique. Agora, pegando esse gancho do que o Ney falou, que o Vanderlei perguntou, a gente também não pode esquecer que os jogadores na época do Basílio, não vou dizer todos, mas na sua grande maioria hoje, vive com dificuldade financeira. Perfeito. Porque os clubes no Brasil também não eram salários grandes. Então ninguém quer passar por dificuldade quando fica com 40, com 50 anos ou até mais velho. Por isso que os jogadores sonham em ir para a Europa, porque todos que voltam da Europa voltam com a sua situação financeira estável, estabilizada, não precisando dependendo mais de nada. Isso sim que acontece. E os jogadores que, como todo mundo assiste, alguns jogadores lutam com dificuldade para sobreviver. É sobreviver, não é nem viver. E aí E é entra a triste história. isso também. Você, Fernandinho, garoto, jovem, até outro dia você estava no interior, de repente você está no Palmeiras. E aí, como é que é o teu projeto de vida? Quanto tempo Palmeiras? Como é que você projeta? Se aparecesse uma proposta, você já iria embora? Como é que está organizada a tua vida? Não, primeiramente, como você falou, vim de um clube do interior, né, oeste de Itápolis, que é muito difícil você chegar ao Palmeiras. Queria agradecer ao Palmeiras, ao professor Filipão. Como você falou, eu quero permanecer aqui no Palmeiras por muito tempo. Que eu tô com 26 anos e já rodei por vários clubes. Ano passado mesmo eu acabei passando por 3 clubes. Isso aí é ruim pro jogador, né? Acabei saindo do Oeste, indo pro Sport Recife para disputar a Série B e faltando 2 meses acabei chegando ao Avaí, com o pedido do Toninho Cecílio, que estava lá como treinador. Então eu quero permanecer aqui no Palmeiras por muito tempo. E como eles falaram, isso aí vai muito do jogador, né? Eu tenho contrato até final do ano com o Palmeiras. E estou aproveitando a minha oportunidade que o Felipão tá me dando. E Europa passa pela sua cabeça? É um sonho sim, mas como eu falei, primeiro eu quero me firmar aqui no Palmeiras, né? Tenho contrato até final do ano e o professor está me dando essas oportunidades. Fui contratado como lateral e já acabei até jogando contra o Curitiba de volante e nos 2 últimos jogos agora eu joguei como meia, já que o Valdívio e o Daniel estão machucados, né? Então tem que aproveitar a oportunidade e eu quero permanecer aqui no Palmeiras por muito tempo. Como é que está a cabeça no Corinthians? Campeonato vamos levar mais ou menos, vai tentar brigar pelo título, enfim, como é que tá? Qual é a definição? Hoje o grupo todo focado no Campeonato Brasileiro, em busca do título. Isso é que o professor Tite pede a todos, o foco, o nosso objetivo é sermos bicampeões brasileiros. Se vamos ou não, não sei, mas o nosso trabalho é para isso. Mas isso vai até quando? Vai chegar um momento que não vai... Até o fim do campeonato. Porque o campeonato, ele acaba em dezembro, tá certo? Dia 2 de dezembro. E logo em seguida nós vamos para o Japão. Então, mesmo que a gente, em alguma altura do campeonato, matematicamente você vai ter chance ou não vai ter chance, perfeito? Isso não vai fazer com que a gente tire o pé. Mesmo que perca a chance de ser campeão. Mesmo, porque nós temos que estar muito bem preparados para quando chegarmos ao Japão, estarmos fisicamente, coletivamente, tecnicamente, todo mundo pronto para enfrentar um time, o primeiro time que eu não sei ainda quem pode ser o adversário, e se Deus quiser passando por esse time, jogar com o Chelsea, se for ele também que passar. Então, nós temos que estar para uma coisa ou para outra prontos. Então não tem como tirar o pé, não tem como aliviar, não tem como poupar, não tem como nada. Todos os melhores estarão em campos de hoje até o final do Campeonato Brasileiro. E já assim existe uma programação até o fim do ano? Do fim do ano para nós já estamos tratando da programação do Campeonato Paulista. Pelo fato de nós estarmos no Japão, vai comprometer as férias
de quase todos os atletas, comissão técnica, então nós já estamos fazendo toda essa programação para o início Roberto, do Paulista do ano que O vem. final do Campeonato Brasileiro será no dia 2 de dezembro. 2. Dia 3 é aquela tradicional festa de entrega e tal, de premiação, aquela Isso. coisa toda. Não é só o campeão que participam jogadores importantes, o melhor isso, o melhor aquilo, aquele negócio todo. O Corinthians está programando viajar para o Japão no dia 4, dia 3. É claro que as coisas podem mudar, mas a ideia qual é? A ideia é no dia, na realidade é dia 1h da manhã do dia 4. 1h da manhã do dia 4. O que nós estamos tratando é em cima desse voo, que é 1h da manhã do dia 4. Então podemos dizer que ele é dia 3, porque nós vamos se deslocar Claro. ao aeroporto 1h da manhã. no dia 3. E o primeiro jogo do Corinthians, o Dia jogo será 12. dia 12. Dia 12. Será dia 12. Dia 12. Os fisiologistas dizem que o time precisa ter, que o ideal são 5 dias. Né? Essa é a informação que você tem, 5 dias para se adaptar ao fuso. Na realidade, Vanderlei, a informação que a gente tem conversando com o preparador físico, fisiologistas, primeiro que todos eles já têm experiências Claro. de estarem participando de outros campeonatos mundiais no Japão, então eles já conhecem mais ou menos como é que funciona. Pela fisiologia, para cada hora de fuso, você precisa de um dia. Isso a ciência exige isso. Então a gente está indo nesse dia 4, pensando nisso também, mas preparar todo mundo tecnicamente, fisicamente, porque nós vamos chegar lá a temperatura... Chega aqui que dia, Roberto? Chega só no dia Chega 6. no 6. Chega no dia 6. Chega faltando 6 dias, uma semana antes, um pouquinho antes, menos de uma semana da estreia. Isso, exatamente. É o Você suficiente. tem que fazer todo mundo se adaptar ao fuso, se adaptar à temperatura, porque é um frio, assim, abaixo de zero, Mas não é pouco, uma normalmente. semana? É o suficiente uma semana mesmo? Nós assim? não podemos nem antes, porque o campeonato acaba dia 12. Claro, Nós estamos indo no dia seguinte que acaba o campeonato. Claro que existe um fuso menor em relação ao Chelsea. Vamos admitir que é o Chelsea. Tá todo mundo, é igual final. Chelsea viaja na véspera. Não. O Chelsea viaja, ele tem jogo dia 8 na Inglaterra. Vai viajar dia 9. Também vai chegar, claro, o fuso é menor, mas também vai chegar quase em cima da hora. É Nossa, normal, o eles fuso estão é lá. muito Mas ele grande. também já sai de um inverno diferente. Aqui nós estaremos no verão. Nossa, é difícil. Eles lá já vão estar no inverno. Não sei se na temperatura igual ao do Japão, mas já vão estar no frio. Então O que já está vão sendo estar mais feito ambientados. nesse momento, Roberto, em termos de mundial? O que o Corinthians já fez? Já foi lá, já escolheu Ainda não, lugar? ainda não fizemos nada porque vai haver uma reunião em Zurique, na FIFA, agora em setembro, onde membros do Corinthians, inclusive presidente de diretoria, a parte de marketing, todo mundo tem que ir lá, é onde eles passam o caderno de exigências para o Mundial, onde a FIFA se encarrega de um monte de coisas, de logística, a gente fica por conta da FIFA. Uma semana antes, se eu não estiver errado, uma semana antes da data do jogo, todo o deslocamento, campos de treinamento, o hotel, tudo é escolhido pela FIFA. O Roberto, o Corinthians está guardando um trunfo, uma carta na manga, uma grande contratação para reforçar o time para essa disputa? Não. Nós entendemos que o grupo do Corinthians é excelente, não digo nem bom, é excelente o grupo do Corinthians. E nós vamos com esse grupo disputar o Mundial. Bora, pode surgir algum nome? Pode, mas nós não estamos em busca de ninguém. E tem um Até prazo, porque né, essa também. data acaba em setembro. Perfeito.